Teologia é uma coisa inútil para você que quer uma fé fácil, descompromissada e que não exija muita reflexão. Sem dúvida, ela acaba sendo inútil, ela não vai servir para esse propósito. Mas claro que é importante saber o que é teologia, porque é uma pergunta muito recorrente por aqui no YouTube. Muitas pessoas pesquisam para saber o que é teologia, qual a utilidade, algumas perguntam se dá dinheiro, coisas do tipo, só que ela não é um curso de mercado, ela não é um curso voltado para a questão profissional simplesmente, mas ela tem como utilidade edificar a igreja e a vida dos cristãos, em gerando reflexões e debates mais organizados, vamos dizer assim. Então a teologia ela vai ter aí no decorrer da história várias mudanças dependendo do contexto. Então a palavra teologia obviamente ela vem do grego e lá atrás a galera utilizava ela para falar sobre estudar sobre Deus. Você encontra essa palavra já em escritos antigos dos gregos. Platão utilizou essa palavra teologia. Com o tempo ela vai sendo utilizada aí por outras pessoas até chegar ali nos primeiros pais da igreja, que seriam uma galera que basicamente começa ali as primeiras reflexões teológicas a partir das escrituras, e aí Clemente de Alexandria ele vai tentar diferenciar quem era o Deus cristão dos deuses ao redor. Então, como a gente sabe, na mitologia grega haviam vários deuses e os primeiros cristãos tinham esse desafio de explicar por que o Deus cristão era diferente e o que diferenciava ele dos demais ali ao redor. Então acabou que ele utilizava a palavra teologia para distinguir o Deus cristão e a palavra mitologia para falar dos outros deuses pagãos que existiam na época. Então, avançando um pouco mais no tempo, já no século XII, vai surgir um outro indivíduo chamado Abelardo, que vai agora usar a palavra teologia não mais para falar só do estudo sobre Deus propriamente, para falar sobre um corpo de doutrinas. Então você vê que a coisa começa a se desenrolar até chegar no que nós conhecemos hoje. E aí, seguindo um pouco mais no tempo, a gente vai observar já no século XX essa questão da ciência, né? Um mundo mais cientificista, o positivismo e outras filosofias, e a galera começa a deixar a teologia mais de lado e focar em estudar as religiões de uma forma geral. E aí, claro, é importante a gente fazer uma diferenciação entre teologia e ciência da religião. Basicamente, a ciência da religião ela vai pegar ferramentas da ciência, especial das ciências humanas, para analisar o fenômeno religioso de uma forma geral. Já a teologia ela é diferente, ela é feita de dentro. Então, o teólogo é aquele que ele deve ser apaixonado, como dizia alguns outros grandes teólogos. Ele tem que amar as doutrinas, ele tem que ser uma pessoa de fé. Ele não é uma pessoa neutra, ele não está ali fazendo a ciência da religião, mas ele está refletindo sobre a revelação, buscando a direção do Espírito, para que ele possa então crescer na fé, se aprofundar, amadurecer e também servir melhor a igreja. Então há essa diferença, né? A gente costuma dizer que a ciência da religião a galera estuda de fora, olhando de longe. A teologia você estuda de dentro, aproximado, amando aquilo, buscando a adoração e o serviço. Então daí porque a teologia ela é tão importante para a vida da igreja, porque ela vai trazer ferramentas para que a igreja sirva melhor nas suas épocas, ela vai trazer reflexões. Os teólogos têm como missão usar as ferramentas da teologia para ajudar e servir a igreja, para ser um intelectual orgânico da igreja, usando aqui as palavras do Kevin Van Hooser, e assim ele vai dialogando com a cultura, ele vai lidando com os desafios que a igreja tem que enfrentar, ele vai trazendo as respostas à luz da palavra para aquela época específica. Então a teologia sem dúvida é muito importante. E você vai ver que a teologia hoje você encontra em várias faculdades, vários cursos teológicos, algumas dão uma ênfase maior na questão pastoral, muito mais comum em seminários, ligados a instituições, a igrejas, e você também vai encontrar a teologia com uma ênfase mais acadêmica, onde você vai lidar mais com pesquisa, vai aprofundar no texto bíblico, conhecer as línguas originais, fazer a ponte, os diálogos entre outras áreas do conhecimento e fornecer material para que as pessoas na igreja elas possam ali fortalecer sua fé, ou pensar melhor
sobre a sua fé. Então, de forma muito resumida, a teologia ela tem que ser bíblica, ela tem que ser cristã e ela tem que ser relevante. Bíblica no sentido de que o teólogo ele trabalha com a revelação especial de Deus, que para os cristãos nós chamamos de Bíblia, está ali naqueles 66 livros, e ele vai se debruçar sobre eles, ele vai aprofundar ali, tirando os significados das palavras e o contexto histórico, o contexto social, o contexto teológico, para ter uma interpretação melhor e assim aplicar determinadas áreas. Isso é fundamental. Ela tem que ser cristã, porque você tem toda uma história de mais de 2000 anos, onde a teologia vai se desenvolvendo, vários pensadores, ela vai nascendo, ela vai mudando, ela também vai sendo influenciada pelas épocas que ela passa. Então, quando você estuda os primeiros teólogos na época dos pais da igreja, depois você começa passando no desenrolar da história, você passa pela Idade Média e várias outras contribuições vão sendo dadas até chegar no século XX, até chegar hoje no século XXI. Então ela tem toda essa história que o teólogo ele precisa conhecer para que ele tenha ali a sua base, como se fosse uma espécie de corrida de revezamento que um vai passando o conhecimento para o outro e vai construindo depois a partir dali. Então muitos costumam dizer, olha, na teologia você não vai encontrar muita novidade, até porque o que tem para se conhecer sobre ela já está aí há 2000 anos. Claro que é mais no sentido de doutrinas mais fundamentais. Então as discussões elas têm que ter, elas sempre vão ter. O que se pode inovar é a forma como você vai aplicar a fé e a teologia naquele tempo específico. Afinal, cada época tem suas demandas e o teólogo ele vai estar ligado a essa tradição cristã e buscando ferramentas que contribuam para uma reflexão melhor e responder os dilemas específicos daquele tempo como é hoje. Então, ela sendo bíblica, ela sendo cristã e, por fim, relevante. Ou seja, o teólogo ele precisa estar ligado no que está acontecendo ao seu redor, ele precisa estar atualizado, ele vai ter que utilizar ferramentas também que não são propriamente da teologia, então ele vai usar, por exemplo, muito filosofia, outras ferramentas das ciências humanas, vão ter os diálogos mais modernos, a questão da ciência, questões éticas, questões políticas. Então o teólogo ele acaba usando essa ferramenta para ser relevante. Não que a fé cristã não seja relevante, ela sempre será, mas ela vai lidar com situações em cada época. E aí então o papel da teologia é pegar as escrituras, usar as outras ferramentas e assim responder, ajudar e direcionar a igreja em cada período que ela está. Porque um exemplo básico seria, imagina você tentar responder os dilemas do cristão hoje no século XXI usando ferramentas lá do século XVII. Não ia ser muito útil, porque você ia estar dando respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Então, em cada época, a teologia ela vai aplicar as verdades de Deus naquele período específico. E aí você vai ter várias discussões rolando hoje, inclusive envolvendo essas questões de fé e ciência, que são muito debatidas, a questão de interpretação, a questão da validade da Bíblia, a questão de lidar com as filosofias daquele tempo que atacam a fé ou questionam a validade dos textos bíblicos e tal. A teologia ela traz essa ferramenta toda. Então ela é sem dúvida uma área do conhecimento muito bela, muito apaixonante para quem é cristão, sem dúvida é uma ferramenta grande de edificação. Por isso que eu comecei dizendo, olha, ela vai ser inútil se você não quiser crescer, se você não quiser amadurecer, se você não quiser refletir de forma mais aprofundada e conhecer aquilo que você crê. Então, se você achou esse conteúdo útil para você, se você gostou aqui dessa definição que eu trouxe, não deixe aí de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, para assim a gente ir produzindo mais coisas, interagindo, para que a gente possa trazer novas ideias futuramente, novas discussões aqui no canal Teologicamente. A ideia é sempre desenvolver uma mente teológica fundada nas Escrituras. Valeu, até a próxima!